Olá, gestor do estoque, gestor de compras, gerente de loja, empresário, administrador, né? Você aí que trabalha dentro da linha tática, da linha estratégica da empresa, este vídeo aí é para você, né? Hoje irei apresentá-los algumas interfaces de análise de estoque, análise de trocas, análise de promoções, análise de ruptura, né? Análise de perdas, que são algumas interfaces aí que para você que de fato gerencia a sua empresa, né, você deve conhecer, né? Ao menos todos os dias, né, deve se reservar aí um tempinho para pelo menos correr o olho nesses dados que são dados que podem impactar no resultado da sua empresa para poder verificar aí os resultados, tá bom? Então hoje eu vou apresentar para vocês aquelas funções lá do menu Gestão de Estoque, localizado no módulo Controle de Produto e Serviço. Então vamos lá. Vamos acessar aqui o módulo Controle de Produtos. Em seguida, né, vamos logar aqui na empresa. E o que será apresentado são algumas interfaces bastante interessantes localizadas aqui, ó. Gestão de estoque. Perceba aqui que eu tenho análise de estoque, onde você vai poder verificar várias informações aí deste ativo, né? Análise de perdas, onde você vai poder verificar aí as perdas que foram registradas no sistema, o percentual de perda em relação ao seu faturamento dentro de um período. Olha aí que indicador bastante interessante, né? Que você pode inclusive comparar aí junto ao mercado, comparar aí junto às pesquisas aí da Abras, da Ames, né? Análise de promoções, onde você vai poder comparar aí uma promoção em relação à outra, para você que faz promoções aí semanais, vai poder também saber o impacto dessa promoção em relação ao seu faturamento, tá bem interessante. Análise de ruptura, opa, aquele produto que eu sempre estou vendendo, né? O produto acabou na loja, ninguém lembrou de comprar, né? Ficou aí alguns dias sem comprar aquele produto, então aqui você vai saber o que pesou aí no seu bolso, né? Qual o impacto dessa ruptura sobre o seu faturamento, né? E a interface aí de análise de trocas, ok? Então vamos iniciar aqui pela interface análise de estoque, bem interessante, muito simples aí. Então chegando aqui, você pode analisar essas informações marcando a opção produtos, onde será carregada toda a listagem de produtos do seu sistema, né? Você também pode analisar as informações aqui por grupos, tá? Pode analisar por conjuntos, para você que trabalha aí com a classificação mercadológica, né? Ou fabricante. Então, nós vamos carregar aqui por produtos, será aqui o exemplo a ser utilizado. Então, rapidamente aqui, o sistema irá te apresentar aqui várias informações interessantes. Ó. Aqui eu tenho todo o meu cadastro, né? Eu tenho aqui as informações aqui da minha demanda média nos últimos, né, no meu caso aqui, 90 dias, né? Eu tenho aqui um giro que é calculado com base nos últimos 90 dias, né? Eu tenho aqui os status do meu estoque, né? Aquele estoque se está dentro do ideal, aquele que já está zerado, né, o ruptura, aquele que já atingiu o ponto de reposição, ou seja, já está no meu momento de comprar. Eu tenho aqui as informações de estoque físico, estoque disponível, estoque de troca, consignação, né? Eu consigo visualizar se determinado produto tem algum pedido de compra em aberto, né, pendente para chegar, né? Pedido de venda para você que trabalha aí com DAV, né, com pedido de venda. Eu tenho aqui a quantidade de estoque mínimo, né, a minha reserva, o estoque máximo. Nota fiscal aqui futura, né? Então, ou seja, se eu comprei alguma mercadoria aí que está dentro de uma operação de remessa para entrega futura, né? Eu tenho aqui como gerenciar essa quantidade que está para chegar. Do mesmo fato, eu tenho aqui o reservado, né? Se eu vendi aí para vocês aí de loja de materiais de construção, né, que trabalham bastante com entrega futura, eu consigo gerenciar aqui o meu estoque já está reservado. Então, ou seja,
Eu sei que eu tenho determinado estoque disponível e qual que está reservado aí já para algum cliente. Então eu já tenho aqui dias de cobertura de estoque, então eu já sei que aquele estoque que eu tenho no sistema, para quantos dias aquele estoque vai dar, né? Então aqui eu já tenho os meus parâmetros aí de estoque mínimo e máximo, ou seja, tudo numa interface, né? Valor aqui do meu estoque, né? Em relação ao preço de custo atualizado, o grupo daquele produto. Então são várias informações aí. Muito bem, não há mais dúvidas para mim poder ter informações com relação ao meu estoque, né? Então eu já tenho aqui um local que centraliza todas essas informações. Então, muito bem. Então essa aí é a interface de análise de estoque. Outra interface bem interessante é a interface de análise de perdas, tá? Então, para você aí que emitem, né, notas fiscais de perda no sistema, que faz toda essa gestão aí deste controle, esse aqui é o local onde você vai conseguir mensurar aí esses resultados. Então, determinando ali a data e marcando aqui o filtro, né, você vai conseguir visualizar aqui todos os itens que foram aí emitido nota fiscal de perda. Então eu tenho aqui o grupo de determinado produto, então eu posso trabalhar aqui com filtro, né? Eu tenho aqui o estoque atual deste item, tenho a quantidade perdida. Então você pode criar aí uma relação, inclusive esse indicador aqui já está do lado, ó. Perda em relação à quantidade total de perda. Então eu já sei aqui qual que é a participação daquele produto, aquela perda, né? Que a gente chama de perda identificada aí dentro do controle aí de prevenção de perda, né? Que é a perda identificada, uma das perdas identificadas, né? Então eu sei que qual que é o peso, né? Qual que é a participação daquela perda em relação ao meu total de perda, né? Então se aquela perda extrapolou aí um indicador, né? Um parâmetro aí padrão, aqui você já consegue identificar, né? E criar aí um plano de ação, que você já vai conseguir visualizar os itens, né? Então aqui eu tenho o meu valor de perda e tenho aqui a minha perda em relação ao valor total das perdas. Então aqui é valor e aqui é quantidade, em percentuais, né? Ambas em percentual. Então, eu tenho aqui, dentre outras informações aqui, mas creio que esses dois indicadores aqui de quantidade e de valor, né? Lançando mão aí de outras informações aí, como indicadores aí da Abras, da Amas, inclusive indicadores aí por setores, né? A gente tem esses indicadores por setores, você vai conseguir aí saber se sua empresa, né, se seu supermercado, né, se o seu atacarejo aí tá aí meio que fora dos padrões aí normais. Lembrando que a perda, né, ela impacta lá no seu resultado do exercício, né? Então, lá no seu lucro ou prejuízo, aqui a perda tem um impacto aí pesado, onera bastante lá o seu resultado. Então, você deve aí acompanhar. Temos aqui algumas gerações aí de gráficos também interessantes. Se você quiser gerar um gráfico por quantidade ou valor, você pode clicar aqui. Rapidamente o sistema vai apresentar para você imprimir, apresentar uma reunião, né? Muito bem. Então, aqui eu tenho a interface de análise de perda. Dando procedimento, outra interface também bastante interessante é a interface de análise de promoções. Então aqui eu posso fazer um comparativo entre uma promoção e outra, né? Além de também saber a representatividade de uma promoção em relação ao faturamento daquele período. Então tudo isso. Primeiro eu vou aqui fazer, né, a entrada dos dados. Então eu vou colocar aqui a promoção do período 1. Então, vou localizar aqui uma promoção, né? Você pode escolher aleatoriamente, né, qual a promoção que você quer analisar. Então, percebam que determinando aqui a primeira promoção, né, no caso eu vou fazer um comparativo, mas determinando a primeira promoção, você já tem informações aqui, ó, de total do faturamento naquele período, o total das vendas dos produtos que estavam dentro do seu encarte, que estavam dentro da promoção, e a representatividade daquela promoção em relação ao seu faturamento. Então, você já sabe aqui em quantos por cento, né, impactou no seu faturamento aquela promoção. Tá? Agora eu vou localizar aqui a segunda promoção. Né? Então, muito bem. Aqui eu tenho os dados similares, né? Então, eu tenho aqui o total do faturamento no período, né, da promoção.
Eu tenho aqui o valor do faturamento da promoção e a representatividade. Olha que legal. Então, se você trabalha aí com terças verdes, quinta filé, dentre outras promoções aí, né, que você trabalham dia D, trabalham aí semanalmente ou mensalmente, então aqui você consegue fazer um comparativo, né? Basta você entrar aqui com os dois dados, em seguida marcar a opção aqui, ó, produtos. Rapidamente o sistema irá retornar os dados e perceba aqui que eu tenho a coluna promoção 1, que vai trazer aqui a primeira entrada, né? A primeira promoção que eu busquei, e promoção 2, para mim poder realizar aqui um comparativo. Quais as informações que estão distribuídas na interface? Então, eu tenho aqui a quantidade que foi vendida dentro daquela promoção, o total da venda, o preço médio de venda, tem o custo, médio de custo, a lucratividade, né? Eu tenho a rentabilidade daquele produto dentro do meu encarte, né? Na promoção 2 eu tenho as mesmas informações e no comparativo eu consigo saber aqui, ó, qual que é a diferença no total da venda, no custo e no lucro, né? São essas três informações que você vai conseguir comparar. Porém, como é uma interface multifuncional aqui, você viu aqui em cima, eu tenho aqui a representatividade. Então, existem aí indicadores, né, no mercado, né, sobre a representatividade da promoção em relação aí o meu faturamento. Então, você pode verificar aí qual foi o seu número, ok? Então, aqui, esta é a interface aí de análise de promoções. Bem interessante, né? E, por último, eu tenho aqui a interface de análise de ruptura do estoque. Interface também bem interessante. Vamos aqui analisar aqui alguns dados. Lembrando que, como é uma interface multifuncional também, ela também faz cálculos aí de distribuição ABC, vai calcular aí os dias que esse produto ficou sem estoque, né? Então, vai depender aí de cada volume de dados aí o tempo para retornar aí as informações, tá bom? Então, colocando ali o período, basta aí aguardar que os dados serão sinalizados. Lembrando que ruptura é um dado que ninguém quer ter dentro da sua empresa, né, pessoal? Então, nessa interface aí, você vai conseguir, aí, através do giro do produto, né, verificar aí o quanto custou para a empresa ficar sem aquele determinado item, né? Então, muito bem. Então, aqui você vai visualizar os produtos, o preço de custo atualizado, quer dizer, o preço real de custo daquele produto naquele período, o preço de venda naquele período, o lucro, né, unitário daquele produto, né, a rentabilidade unitária, naquele período a identificação de curva ABC daquele item e os dias que aquele produto ficou sem estoque. Olha que legal. Então você vai saber aí quantos dias você ficou sem aquele produto dentro do período que foi trabalhado lá em cima, né, sem estoque. Aqui eu tenho o giro calculado, né, daquele produto, então o quanto que eu vendo em média daquele produto, né? Então perceba que eu já tenho duas informações aqui úteis demais a conta, ó. Eu tenho o tempo que eu fiquei sem estoque e eu tenho o giro. Então logo disso eu vou ter que saber aqui qual que é a quantidade de ruptura, né? Ou seja, se eu tivesse esse produto, eu teoricamente eu teria vendido essa quantidade aqui, né? A mais, digamos assim, né? Então, eu tenho aqui a quantidade da ruptura e eu tenho aqui o lucro da quantidade da ruptura, ou seja, o sistema ele vai pegar o lucro bruto do produto, multiplicar vezes a quantidade de ruptura e vai te apresentar aí o lucro que você perdeu. É isso mesmo, tá? É o lucro bruto que você perdeu. É muito importante que você tenha isso em mente, né? É um valor aí que deixou de entrar no seu faturamento aí, né? Eu tenho aqui a rentabilidade vezes a quantidade da ruptura, né? Eu tenho o custo vezes a quantidade da ruptura, né? Um pouco para frente você vai conseguir visualizar, né, os dias que você ficou sem aquele item. Neste caso aqui, vai depender muito do seu controle interno, né? Então, percebo que aqui eu tenho dados de negativo, né? Mas pode ser falhas operacionais aí, né? Mas, por exemplo, esse item aqui, ó, você vai ver, ó, são os dias que ele ficou com o estoque zerado, né? Então, à medida que você vai navegando aqui para a direita, isso vai ficando mais claro. Então, nós vamos descer aqui. Olha que interessante. Por exemplo, vamos analisar aqui outros itens, né?
Vamos avaliar esse item. Percebam que eu fiquei sem esse produto aqui do dia 1º até o dia 19 dentro do mês, né? Então, quer dizer, 19 dias sem esse item. No dia 20, eu passei a ter esse produto novamente, que eu comecei a vender esse produto novamente dentro da minha empresa. Então, ou seja, são 19 dias aí dentro de um período de 30 dias que eu fiquei sem o item. Então, ou seja, eu tive aí este tempo aí de ruptura. Então, perceba aqui, ó, 19 dias sem estoque, um produto que tem determinado valor médio, então eu vou ter a minha quantidade de ruptura aqui e o lucro que eu pedi. Tá? Então, para alguns itens, aí, principalmente os produtos de curva A, curva B, então você pode fazer aqui filtros. Ó. Por exemplo, vamos filtrar aqui produtos de curva A. Né? Então, que interessante, você pode filtrar aí produtos de curva A e saber aí o rombo que você teve aí em relação, né, à ruptura. Então, por exemplo, ó, tenho números aqui consideráveis. Ó. Eu tenho esse produto, que é um produto de curva A, né? Eu tive aqui o lucro da ruptura, perceba, olha o valor deste lucro aí de ruptura, né? Então, são valores aí que poderiam estar aí dentro do meu faturamento e eu perdi, ok? Tenho aqui gráficos também, então você pode também gerar gráficos aqui por quantidade de ruptura, por exemplo. Vamos clicar aqui, por exemplo. Eu gosto muito do lucro em relação à ruptura. Então, vamos criar aqui o lucro em relação à ruptura. Então, perceba aqui que são informações interessantíssimas, né? Que você pode imprimir, realizar em reunião com a sua equipe aí, né? Então, você aqui consegue avaliar, identificar, né? Analisar e criar um plano de ação, né? Em relação aí à perda que você teve aí por não ter determinado produto aí para o seu cliente poder comprar. Ou seja, lembrando que o produto tem que estar na gôndola para o seu cliente poder comprar, né? Então, a ideia dessa interface é trazer essa luz aí para você, gestor de compras, gestor de estoque. Perfeito, pessoal? Então, no mais é isso, né? Em caso de dúvidas, estaremos sempre à disposição. Não se esqueçam aí de inscrever em nosso canal, ativar aí os ícones de notificações. Forte abraço, valeu!